Este não é um vídeo contra a carne. Todos nós já ouvimos os argumentos contra comê-la. Mesmo assim, na União Europeia e nos Estados Unidos, apenas entre 1 e 6% das pessoas deixaram de consumir carne. A verdade é que ela é saborosa, nutritiva e faz parte da nossa cultura. A maioria das pessoas nem considera deixá-la de lado. Além disso, a alimentação é algo pessoal. Ninguém gosta de ser julgado por aquilo que come. Ao mesmo tempo, nós amamos os animais. A maioria de nós tem bichos de estimação e acredita que eles merecem ser bem tratados. Poucas coisas geram tanta revolta na internet quanto casos de maus tratos. As duas coisas são verdade. Gostamos de carne e gostamos de animais. Infelizmente, a maior parte dos animais que comemos vive em condições extremamente cruéis. Não fazemos isso por maldade, mas porque é assim que conseguimos carne mais barata. A verdade é que, se pagássemos um pouco mais, poderíamos evitar a maior parte desse sofrimento. Muitas vezes bastariam alguns centavos a mais por refeição. O sistema agropecuário é complexo. Muitos produtores realmente se esforçam para tratar os animais da melhor forma possível, mas enfrentam pressões enormes do mercado para manter os preços baixos. As normas variam muito de país para país e os dados confiáveis são escassos. Reunimos o máximo de informações de diferentes regiões para mostrar quanto isso realmente custa. Para facilitar, vamos dividir os sistemas de criação em três grandes grupos: condições decentes, prisões e campos de tortura. Essa divisão não é perfeita. Você provavelmente já viu no mercado rótulos como orgânico ou criado solto. Vamos falar disso mais tarde. Então, carnívoros, a pergunta é: quanto custaria evitar tortura animal e continuar comendo frango frito? Galinhas. Hoje existem cerca de 26 bilhões de galinhas no planeta, mais do que todas as outras aves somadas. Elas são animais sociais, capazes de se comunicar, resolver problemas e demonstrar empatia. Mesmo assim, a maioria vive em condições absurdas. Vamos começar com os ovos. No mundo todo, cerca de 90% das galinhas poedeiras vivem amontoadas em gaiolas minúsculas. Elas não conseguem ciscar, fazer ninho ou se empoleirar. Isso causa frustração extrema e agressividade. Por isso, é comum que tenham os bicos cortados. Nos Estados Unidos e na Europa, leis e pressão dos consumidores melhoraram um pouco essa realidade. Mesmo assim, mais da metade ainda vive em gaiolas. E o mais louco, isso nem economiza tanto. Vamos fazer uma conta simples. Uma dúzia de ovos custa cerca de R$ 12. Isso dá R$ 1 por ovo. Se a criação fosse feita em galpão, sem gaiolas, o custo subiria apenas 2 centavos por ovo. Se as galinhas tivessem acesso à área externa, com vegetação, o aumento seria de 7 centavos por ovo. Além disso, existe uma prática muito cruel: o descarte de pintinhos machos. Eles não botam ovos, então são mortos logo após o nascimento. Isso acontece até em produções orgânicas. Cerca de 7 bilhões de pintinhos são mortos assim todos os anos. França e Alemanha proibiram essa prática e passaram a identificar o sexo antes do nascimento. Esse processo aumentou o custo dos ovos em apenas 2 a 5 centavos. Ou seja, se você pagar 85 centavos a mais por dúzia, pode garantir uma vida muito melhor para as galinhas. E com mais 60 centavos, também evita o abate de pintinhos. Frango de corte e frangos criados para abate são selecionados para crescer incrivelmente rápido. Isso causa problemas nos órgãos, nas articulações e muita dor. Mudar para raças que crescem mais devagar aumentaria o preço em apenas 9 centavos por porção. Na Europa, 90% desses frangos vivem em galpões superlotados e escuros. Dar mais espaço, luz natural e ar fresco aumentaria o custo da porção em cerca de 13 centavos.
Menos de 5% vive ao ar livre, e essa carne custa o dobro. Mesmo assim, continua sendo a carne mais barata do mercado. Dependendo do corte, você pagaria entre 35 centavos e R$ 1 a mais por porção de frango com uma vida digna. Porcos são animais incrivelmente inteligentes, sociáveis e brincalhões, tão espertos quanto cães. Por isso, sofrem muito nas condições em que vivem. Mais de 90% deles passam a vida em galpões fechados, sem espaço, sem cama, no concreto. Leitões têm o rabo cortado e são castrados sem anestesia. As mães ficam presas em gaiolas tão apertadas que mal conseguem se virar. Eliminar essas gaiolas aumentaria o preço da carne de porco em 20 centavos por porção. Usar anestesia na castração custaria apenas 1 centavo por quilo. Melhorar o ambiente, dar palha e mais espaço, aumentaria o custo em mais 20 centavos. Se fossem criados ao ar livre, com 3 a 4 vezes mais espaço, o aumento seria de 80 centavos. Menos de 1% dos porcos na União Europeia vive nessas condições mais humanas. Vacas. As vacas destinadas à produção de carne têm a melhor vida em comparação com os outros animais. Geralmente, passam 2/3 da vida em pastos, com espaço e liberdade. O problema está nos meses finais, quando são levadas para confinamento, onde são engordadas rapidamente. Menos de 5% do gado nos Estados Unidos vive toda a vida no pasto. Um estudo feito na Alemanha mostrou que isso aumentaria o preço da carne em apenas 15%. Já as vacas leiteiras sofrem mais. Passam quase o ano inteiro em galpões fechados, com lesões e dor por causa do chão de concreto. Mesmo assim, criar vacas no pasto elevaria o preço do leite em apenas R$ 1 por litro. Resumo dos custos: melhorar as condições do leite e da carne bovina, cerca de 15% mais caro. Dos ovos e da carne suína, cerca de 50% mais caro. Da carne de frango, pode dobrar o preço. Mas o fato é, nunca gastamos tão pouco com comida. Nos Estados Unidos, uma pessoa gasta, em média, $337 por mês com alimentação. $88 vão para carne, ovos e laticínios. Se esses produtos ficassem 50% mais caros, o custo total aumentaria cerca de $43 por mês. Mesmo assim, isso ainda seria equivalente ao que se gastava com alimentação em 1987. Na Alemanha, o gasto médio com carne, ovos e laticínios é de €70 por mês. O aumento seria de €35. E ainda tem mais. Cerca de 20% da carne comprada é simplesmente jogada fora. A carne ficou tão barata que muita gente nem se preocupa em consumi-la antes de estragar. O que você pode fazer? Se você quer evitar carne de tortura, olhe os rótulos. Se não tiver informação sobre bem-estar animal, a carne quase certamente vem de sistemas cruéis. Alguns selos são bons, outros apenas marketing. O selo orgânico pode indicar boas práticas, mas também inclui regras sem sentido, como a proibição de transgênicos, o que só encarece e não melhora a vida do animal. Se puder, compre orgânico. Se puder e tiver tempo, compre direto de produtores locais. E uma dica bônus: mexilhões. Eles filtram a água, ajudam o meio ambiente, não têm sistema nervoso central e provavelmente não sentem dor. São basicamente plantas do mar. Todo mundo deveria comer mais mexilhões. Conclusão: você não precisa ser vegano para perceber que a forma como tratamos os animais hoje é cruel demais. A vida da maioria deles é sofrimento puro e evitável. Melhorar essa realidade custa menos do que parece. Talvez só precisemos voltar a pagar pela carne o que nossos pais pagavam. A situação está melhorando aos poucos, mas podemos acelerar essa mudança